Ó, me diz uma coisa, você já usou aparelho nos dentes? Quando você era adolescente, ou você já é adulto e tá aí meio chateado, tô com meu dente torto, não sei se a gente coloca ainda aparelho depois de uma certa idade. Então vamos conversar com a doutora Aline Lira, que é ortodontista, que já está do lado do Yuri, que vai falar do horóscopo chinês. Tudo bem com vocês? Tudo bem-vindos, viu? Obrigada, querida. Estão gostando do artesanato? Muito legal. Muito legal, né? A sua cara, Yuri, fazer umas pinturas assim, legais. Para colocar na minha sala de Não atendimento. É? Isso mesmo. A gente usa esse lápis na ortodontia também. Ah, você tá brincando? Verdade, a gente faz marcação em arco, vai na boca, no dente. Ele é multiuso? Ele é multiuso bem mesmo. multiuso mesmo. Eu não sabia que usava em artesanato. Sim, a gente usa. Vou ter que comprar, não tem jeito. Bom, a Aline tá aqui por causa do seguinte, todo mundo vê aí na internet o pessoal postando agora aqueles aparelhos transparentes que a pessoa coloca, tira, e tá tudo tão fácil, né? Na minha época você quase morria para usar aparelhos, ficava sem falar. Não que às vezes ainda não fique em alguns casos, né, doutora? Mas eu queria saber aí, realmente os aparelhos tiveram essa modernidade, a gente vai mostrar eles daqui a pouquinho. Mas muita coisa mudou? Muita coisa, graças a Deus, né? Muita coisa. Na verdade, é em função da tecnologia, né? Hoje, como aquela moldagem, que é aquela moldagem incômoda, foi substituída hoje por um escaneamento intraoral. Então, é uma maquininha que você vai passando na superfície dos dentes e ele reconstrói a sua boca em uma imagem 3D. Legal. E aí você tem softwares, né, que fazem esse planejamento virtual. Então, vamos supor, eu pego o seu escaneamento inicial, jogo dentro desse software, movimento os dentes da forma que eu quero que eles finalizem, divido isso por etapas, porque o número de etapas vai depender da movimentação. Sim. Imprimo esses modelos numa impressora 3D e plastifico os alinhadores em cima deles. É demais, a gente vai te mostrar essas imagens daqui a pouco, tá? Mas antes disso, doutora, quando que eu sei que eu preciso usar aparelho, né? Por que os nossos dentes ficam tortos? Por que tem gente que tem o dente mais torto de outro? É genética? Já nasce com o dente torto? Entorta depois? Como é que é? É genético, né? A miscigenação genética no Brasil é muito grande, então a gente tem mãe com boca pequena, pai com dente grande, né? E daí nasce a criança com a boca pequena e com dente grande. A gente tem duas etapas importantes de fazer essa avaliação. Uma é com 7 anos de idade, a primeira avaliação ortodôntica é quando a criança começa a trocar os dentes. Então, por volta de 6, 7 anos de idade, depende da criança. Para ver se os ossos estão num tamanho adequado. Certo. Porque aí, se a gente conseguir tratar ainda na primeira infância, a gente evita um super constrangimento e dificuldade depois quando a dentição permanente está formada. Então tem muita gente que fala, não, espera trocar todos os dentes para ir no ortodontista. Isso é um erro. Ah, jura? Precisa ir antes, porque quando troca todos os dentes, já não tem mais crescimento. Entendi. Então, para a gente poder fazer esse manejo, às vezes de queixo muito para frente, ou o contrário, ou falta de espaço, é tudo enquanto ainda está crescendo. Perfeito. Vamos colocar as imagens agora, só para você de casa ter essa ideia do que pode ser feito hoje em dia. Explica pra gente, doutora. Essa é uma simulação, né, da movimentação ortodôntica que vai acontecer, que a gente faz através do uso do software que eu comentei com você. Então, isso é um escaneamento intraoral, né, do paciente, que a gente joga dentro do software. E aí, o movimento para chegar na posição final, né? E aí, a hora que chega na posição final, a gente imprime numa impressora 3D para poder estampar aquelas placas invisíveis. Ou seja, quando acaba o tratamento, fica da maneira que foi planejado lá no princípio. Sim, e essa tecnologia é muito legal porque a gente hoje consegue conversar com os pacientes e mostrar o que nós estamos tentando propor para ele, porque a ortodontia sempre teve essa dificuldade. Você fala, o paciente não entende, porque é muito técnico, né? Então, esses softwares de simulação, e no caso esse é do próprio aparelho mesmo, de fazer, ajudam muito no entendimento do que a pessoa está se propondo, né? Outra dúvida que eu tenho, existem pessoas, lógico, né, que tem, ó, que nem você está vendo a foto aí, ó, a mordida, né, que a gente fala, a mordida perfeita, né, a mordida perfeita. Agora tem gente que, ó lá, como que era antes, vai movendo. É esse trabalhinho que o aparelho faz aí exatamente. Na boca. Ok, já nasceu com uma mordida perfeita, mas a maioria das pessoas tem um dente mais tortinho do que o outro, né? Cada um tem o seu sorriso, como a gente falou, né? Quando é que eu tenho que pôr aparelho por uma questão de saúde, né? Uma questão de que está prejudicando a minha fala ou alguma outra coisa. E quando que eu tenho que pôr aparelho somente por estética? Tem como a gente saber isso? Tem, claro. Na avaliação clínica,
a gente consegue sempre determinar se existe alguma questão de função. O que, na maioria das vezes, o paciente adulto que leva ele a fazer um tratamento é realmente a busca da estética, né? E muitas vezes ele chega lá e a gente descobre que tem muito mais envolvido, né, do que só a questão da estética. Mas a avaliação clínica antes da ortodontia, do planejamento ortodôntico, é fundamental para a gente ver se não tem nenhuma interferência de dente, no movimento da mandíbula, na fala, posicionamento de língua. Estava até comentando com você, a língua é um músculo muito forte. Eu durmo, gente, mordendo a língua, assim, ó, e empurrando o meu dente para frente, entendeu? Assim. E aí eu acordo, às vezes, com dor na língua de ficar mordendo. Bom, daqui a pouco a gente vai mostrar os tipos de aparelho bonitinho, pra você ter ideia. Se você tiver pergunta, aproveita que eu tô com a doutora aqui do ladinho, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar do horóscopo chinês também, bebê, saber desse negócio do ano do boi aí, que eu tô curiosa, tá? E daqui a pouquinho eu volto com um papo sério, mas nem tanto. Já, já. Já tô com a doutora aqui de pezinho para mostrar para vocês aí algumas dúvidas, né? E para mostrar também a evolução do aparelho. Esse primeiro aí, o que é, doutora? Esse primeiro aparelho é um aparelho que é usado em crianças que estão crescendo ainda, quando eles têm um problema de tamanho de osso. Então, o céu da boca, quando a criança ainda está crescendo, são 2 processos ósseos que tem uma divisão no meio. Então, a gente consegue usar um aparelho que encaixa, colado, né? E a gente consegue abrir o céu da boca, ou seja, aumentar o tamanho do dente. Então, isso é muito legal para que a criança depois não precise tirar dentes permanentes, né, quando ficar adulto, para que nenhum dente fique impactado dentro do osso, tipo a presa, que às vezes não tem espaço para nascer. Olha só. É um tratamento super eficiente, como a gente comentou no bloco anterior, a idade ideal para a criança fazer uma primeira avaliação é quando ela começa a trocar os dentes, ou seja, 6, 7 anos normalmente. O primeiro dentinho, tem que levar para ver se tem espaço para a galera nascer. É verdade esse negócio que em criança tudo é mais molinho, né? Do que em adulto? Sei lá, né? O osso parece ser mais molinho, parece que tudo se ajeita mais fácil. Sim, é verdade. Inclusive até a força que a gente faz num tratamento para criança é bem menor do que quando comparado a um tratamento de adulto. Porque na verdade é um osso que ainda está crescendo, ainda está em formação, então ela realmente tem uma resiliência maior. Muito bem. Esse daqui, o próximo, era o meu sonho de adolescência. Bem colorido assim, né, Mira? Nossa, eu tinha uma inveja das minhas amigas que usavam aparelho, sabe? Delas falavam assim, ai, agora eu tenho que ir lá no banheiro porque eu tenho que limpar meu aparelho. Aí eu ficava, gente, que vontade de limpar meu aparelho, né? Te garanto que não é o sonho de muita gente hoje em dia mais, não. Mas Esse é um aparelho fixo convencional, né? Que a gente fez uma brincadeirinha aqui de colocar várias cores, né? Enfim, que pode ser tanto metálico como esse, né? Ou ele pode ser também as pecinhas de cerâmica, um estético. Que fica meio na cor do dente. Isso, que são uma opção ótima, né? Ainda muito usado, sim, para fazer movimentações. Aqui do lado a gente tem um mini implante, ó, que a gente brinca que é como se fosse um piercing, que ajuda a gente a fazer uma ancoragem no esqueleto. Então isso é uma coisa mais recente. Quando a gente precisa de algum tipo de movimentação, que a gente precisa ancorar em alguma coisa, em adultos isso, né? A gente usa esse mini implante, que ele é autoperfurante, rosqueante, não é cirúrgico, nada. A gente só rosqueia como se fosse um piercing e apoia aqui. Olha lá. Né? Então essa é uma opção muito legal. Não, mudou bastante a ortodontia, a possibilidade do uso dos mini implantes, sem dúvida nenhuma. Esse aqui, que é o que a gente vê agora na internet, é esse? É esse aí. Esse aqui? Não, esse é aqui. Esse é um aparelho? Sim, senhora. Gente, como? Esses são os alinhadores ortodônticos invisíveis. Que legal! Ele é fruto de muita tecnologia, né? Como a gente comentou, através do escaneamento intraoral, a gente pega esses arquivos, leva esses arquivos para um software, simula a movimentação, divide essa movimentação em etapas. Imprime os modelos numa impressora 3D. Então vamos pegar na mão pode aqui, porque pegar. ele tá tão clarinho, transparente, põe aqui né? pra mim. Ó. E aí depois a gente, no modelo impresso, a gente plastifica. Então como é que funciona isso? O paciente tem que usar de 20 a 22 horas por dia. Tira só para comer e se alimentar e escovar os dentes. Gente. E conforme o paciente troca de placa a cada 10 dias, ocorre a ativação. Porque a próxima placa vai estar mais ativa do que a anterior. Mais, né? Entende? Vai dar aquela forçadinha. Exatamente. Então, a gente hoje consegue fazer praticamente tudo com esses alinhadores, principalmente se a gente fizer o tratamento com os alinhadores. Transparentinho, e os mini implantes. Aí a gente consegue muita coisa legal. Tem duas perguntas que chegaram aí. Vamos colocar no ar, ó, o pessoal que está participando do programa através do WhatsApp. A primeira delas é de Prudente. É a Pamela. Tudo bom, Pamela?
Qual é a melhor idade para colocar o aparelho ortodôntico? Ela acabou de falar, né? Mas acho que é bom a gente repetir. Sim, quando existe um problema de esqueleto, ou seja, de crescimento, a criança precisa estar crescendo ainda. Então, a primeira avaliação é por volta de 7 a 8 anos. Certo. Quando já é um paciente adulto, ou seja, a gente considera aí adulto que já está com a dentição permanente formada a partir de 12, 13 anos, aí não tem limite. Eu tenho paciente de 70, de 80 anos, tratei minha avó de 87. Ainda dá tempo, então. Ainda temos tempo. Então não tem limite, assim, com tanto que tenha saúde, a gente pode tratar sempre. Mais uma pergunta para você, vamos ver, essa daí é bem importante, é a Márcia de Araçatuba. Tudo bem, Márcia? Oi, boa tarde. Tenho 47 anos e ainda tenho 3 dentes de leite. Olha, Márcia, gostaria de saber por que acontece isso e eles estão ótimos. Beijos, adoro o seu programa. Márcia, obrigada, viu, pela participação, um beijão para você. 3 dentinhos de leite. Fofo, né? Muito. A preservação dos dentes de leite está associado ao fato de ter ou não o dente permanente. Quando o dente permanente está nascendo, né? Ele tem um capuz em cima dele que ele vai nascendo e vai reabsorvendo de leite e entra no lugar. Tá. Quando a gente não tem o dente permanente, ou seja, não tem essa força de erupção que vai reabsorver o dente de leite, o dente de leite fica ali. Pra sempre. E o outro fica ali embaixo? Ela não deve ter. Não. Ela não deve ter. Porque não empurrou, né? Exatamente. Então, a presença prolongada de dente de leite está muito associada à falta do dente permanente. Então, não tem nenhum fator de reabsorção. Então, provavelmente ela não deve ter. E tudo bem. E tem gente que morre com alguns dentes de leite. Se eles estiverem em função, tiver tudo certo, o que pode acontecer é mais tardiamente, por conta de um trauma oclusal, um apertamento noturno, alguma coisa assim, induzir uma reabsorção desse dentinho. Mas se ele tá ali, ela comentou que eles estão ótimos, tá tudo certo. Sorte sua, muito bom. Esse aqui o que é? É parecido com esse, mas ele é durinho, né? Isso. Ó. É diferente. Esse aqui é de um material que a gente chama uma placa de acetato. A gente usa 2 espessuras diferentes, 0,6, 0,8. Opa, perdão. E esse daqui é uma placa de acrílico rígida, que ela é uma placa para usar para quando o paciente faz bruxismo noturno, apertamento noturno. Ah, aquelas pessoas que chegam a fazer até barulho. Sim, mas a maior consequência que muita gente não sabe, a gente tem muito paciente assim, são dores de cabeça. Olha, porque... É como se você fizesse musculação a noite inteira. Se você pôr a mão aqui e apertar os dentes, você vai sentir a contração muscular. Então, você imagina você passar 6, 8 horas à noite apertando esses dentes enquanto você dorme. Você acorda fadigado. Sim. Então, dor de cabeça, principalmente dor de ouvido. Tem muito paciente que até chegar na gente, ele principalmente já passou por um neurologista e o otorrino, porque eles confundem com a dor de ouvido, porque é uma dor bem localizada. Bruxismo é uma coisa importante. É uma placa de uso apenas noturna. Tá. E essa azulzinha? Essa azulzinha, na verdade, ela é uma placa de apneia e ronco. Uma encaixa na outra, ó, mira. Assim, ó. Tá vendo esse ferrinho? Ele entra aqui, ó, dos 2 lados. Certo. Então, o paciente que faz ronco e apneia... Ele não abre a boca? Ele consegue movimentar, só que esse aparelho, ele faz o quê? Ele traz a mandíbula e deixa posicionada mais pra frente. Porque quando você puxa a mandíbula pra frente, você aumenta as vias aéreas. Ai, que legal! Então, você dá espaço pro paciente parar de roncar e também de parar de ter apneia. Chega, gente. Seu casamento está acabando por causa do ronco de um dos dois. Tem solução, Isso é uma ótima solução para apneias moderadas e leves. Doutora, obrigada também. Obrigada, pelos querida. esclarecimentos aí, viu? Obrigada pelo convite. Show de bola. E, gente, você não acredita, amanhã é quinta-feira, é dia de Mundo Pet e a gente vai falar sobre os roedores. Vai ter hamster, vai ter porquinho da Índia aqui no estúdio. Eu vou amar. E também é o Dia Mundial de Combate ao Alcoolismo e a gente vai falar desse assunto bem sério. Presta muita atenção também, porque tá rolando aqui na nossa região um golpe de clonagem de celulares e a gente vai ver como que a gente pode se proteger. Combinado? Espero por vocês amanhã 12h40. Agora você fica com SBT Esporte. Um beijo grande, fica com Deus e bye bye. Your face, I love it.